ministro aqui conosco, olha só. O ministro saiu lá do encontro, acho que ele não estava, hoje não foi o encontro dos ministros, ontem que teve confraternização. O ministro Guilherme Boulos conosco aqui no nosso All News. Tudo bom, ministro? Bom dia. Bem. Deixa eu ouvir o seu som. Bom dia. Boa tarde já, né? Meio-dia aí? Meio-dia e 21. Boa tarde, Fabíola. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Bom, vamos lá. O presidente Lula tem uma missão agora na frente: vetar ou não vetar o PL da dosimetria. Né? A gente até conversou já aqui a respeito disso, né? O desejo de anistia dos envolvidos do 8 de janeiro. O senhor mesmo já falou muitas vezes aqui contrário a isso. Gleisi Hoffmann diz que ele vai vetar. É isso mesmo? Qual é a importância desse veto do presidente Lula, independentemente se isso depois vai ser derrubado no Congresso, Boulos? Olha, Fabíola, primeiro que foi aprovado no Senado é lamentável, porque a dosimetria é uma anistia envergonhada. Eles não tinham força para aprovar a anistia total e restrita que eles queriam para os golpistas, e aí aprovaram esse projeto de redução de pena, tanto na Câmara quanto no Senado. É importante dizer que a orientação do governo e dos partidos que compõem, vamos dizer assim, o núcleo do governo foi contrária, contra a anistia, contra a dosimetria, anistia raiz, anistia light, Nutella, o que for, nós somos contra. E o presidente Lula foi muito categórico, disse ontem isso também na reunião ministerial que nós tivemos, e como disse a Gleisi, a tendência do presidente, lógico, é vetar esse projeto, que não aceita. Nós tivemos um avanço importante, Fabíola, esse ano, do ponto de vista histórico. Pela primeira vez, quem planejou e tentou dar um golpe no Estado foi punido. Nós tivemos golpes na história do Brasil, destaque-se o golpe militar de 64, em que não aconteceu nada, acabou em pizza. E aí isso vira um estímulo para outras tentativas de golpe futuras. Se o cara que deu golpe saiu ileso, bom, quem está com um golpe na cabeça vai falar, eu posso dar também que eu vou sair ileso. E pela primeira vez tem general preso, tem ex-presidente preso por tentativa de golpe. Então, isso foi um avanço histórico, simbólico, uma lição que o Brasil deu, inclusive, as tendências de extrema-direita autoritária no mundo. Ô Boulos, ministro, desculpa lhe interromper, o seu áudio está muito ruim, é uma pena, porque está aqui trazendo frases fortíssimas e análise, o som vai e volta, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco esse som do ministro Guilherme Boulos, não sei se tem alguém aí na sua equipe, ministro, que possa ajudar, o som está indo e voltando. Já estão mexendo aqui. Já estão mexendo, tá vendo? Isso é o ao vivo, é o ao vivo aqui no UOL, é assim, a gente vai mexendo, vamos melhorar esse som, vamos melhorar, para que o público do UOL consiga lhe ouvir melhor. Mas, pela sua fala, o presidente Lula deve vetar, porque isso é até educativo quando a gente olha do ponto de vista democrático. É isso, né, ministro? Exatamente, Fabíola. Eu não sei exatamente o quanto vocês me ouviram por conta desse problema técnico, mas, lógico, o presidente deve vetar. A ministra Gleisi deixou isso claro ontem publicamente, porque é um retrocesso. No momento em que o Brasil deu uma lição para o mundo, indo quem tentou dar golpe de Estado, no momento em que nós vemos em vários países do mundo uma extrema-direita fascista, atiçada, autoritária, flertando com golpes, e o Brasil deu uma lição firme, forte, através do seu sistema de justiça, botando o ex-presidente golpista na cadeia, botando o militar golpista na cadeia, nós não podemos aceitar nenhum tipo de retrocesso, e essa é a posição do governo, e a posição que o presidente tem externado em todos os espaços. Agora, ministro, o senhor realça adequadamente que a gente está diante de um cenário inédito, né? Tem um ex-presidente da República preso, oficiais do Exército, um oficial da Marinha presos também por tentativa de golpe. Isso é algo inédito na nossa história. Agora, o Congresso Nacional está virando essa página e não está virando para frente, está virando para trás. Acabou de concluir, o Supremo acabou de concluir o julgamento lá do último núcleo dessa conspiração golpista e um dia depois o Senado avaliza o que já havia sido aprovado na Câmara e agora vai à sanção do presidente. E pareceu constrangedor
a quem observa isso com olhos de apreço pela democracia, que o líder do governo, Jacques Wagner, tenha colocado as suas digitais num acordo que, se não envolveu o mérito, envolveu o método, apressou o que não merecia nem ser analisado. Então, em troca da aprovação de uma proposta econômica, que era cara ao governo, aumentava a arrecadação em 20 bilhões, destravou-se essa votação desse projeto que reduziu as penas, que é um prenúncio de anistia mais adiante, né? Isso não é constrangedor? Não deveria o governo ter uma unidade para não colocar as suas digitais num acordo como esse? Josias, ficou claro ontem, pelas manifestações, inclusive da ministra Gleisi, qual é a posição do governo. E a posição do governo, do presidente Lula, do Palácio do Planalto, a posição é contra anistia, dosimetria, e não avalizou qualquer tipo de acordo. O próprio senador Jacques Wagner disse isso. Ontem, na sessão da CCJ, ele disse que buscou acordo de procedimentos por conta e risco, que não tinha conversado nem com o presidente, nem com a ministra Gleisi, que é responsável pela articulação política. Então, ele mesmo disse que foi um ato próprio, individual, não pactuado com o governo, e o governo deixou claro seu posicionamento contrário, e tanto é que o presidente Lula deve vetar essa dosimetria, essa anistia envergonhada. Ministro, bom dia, Sakamoto aqui, obrigado aqui pela presença. O veto do presidente, ele muito provavelmente vai ser derrubado. A gente viu as votações no Senado e na Câmara com relação à dosimetria, com números bem maiores do que aqueles que são necessários para a derrubada de veto, né? Nesse sentido, né, o governo tem alguma estratégia ou o presidente Lula deve só atuar no veto e contar com o Partido dos Trabalhadores ou com a base do governo para questionar no Supremo Tribunal Federal? Ou o próprio governo deve questionar a questão no Supremo Tribunal Federal, uma vez que há uma polêmica a respeito da questão em si, o que o Senado fez foi uma emenda de redação ou se deveria voltar para a Câmara dos Deputados? Sakamoto, eu vi ontem, inclusive, falas do líder do PT, Lindbergh, da líder do PSOL, meu partido, a Thalíria Petroni, já dizendo que esses partidos iriam atuar junto ao Supremo Tribunal Federal justamente pelo problema de método que você mencionou, que é a emenda de redação. Para quem está nos assistindo e talvez não tenha familiaridade com essas tecnicidades do legislativo, como é que funciona? Uma emenda de redação é mais ou menos quando você aprova num projeto um negócio, nós vai. Aí a emenda de redação vai traduzir para nós vamos. É para fazer ajustes de redação sem mexer no mérito. Qual é a diferença? Por que eles fizeram uma emenda de redação? Aliás, o Sérgio Moro, se eu não me engano, na CJ do Senado, que já mostra bem a falta de tecnicidade jurídica que caracterizou o Sérgio Moro ao longo de toda a sua carreira como juiz. Ali eles transformaram uma mudança de mérito em redação. O que eles ganham com isso? Que fazer emenda de redação ela não volta para a Câmara. E sendo uma mudança de mérito, que é o que deveria ser, ela teria que voltar para a Câmara. Então já tem uma irregularidade aí, e os partidos se manifestaram do intento de entrar no Supremo Tribunal Federal essa irregularidade. O veto do presidente será defendido. E aí, quem quiser atuar para derrubar o veto, vai botar a sua digital. E vai botar a sua digital no ano eleitoral, porque isso só vai ser analisado no ano que vem. E mais que isso, para uma proposta que é rejeitada para a maioria da população brasileira. Ministro, a gente vai encerrar a entrevista. Está muito ruim o som, infelizmente, tá? Vai e volta e aí fica ruim para a gente entender. Mas muito obrigada pela sua entrevista aqui ao vivo conosco. Um abraço, ministro. Até. Eu que agradeço, Fabiola, Josias, Sakamoto. Uma pena, eu achava que só tinha problema de som em Assembleia de Movimento Social. Agora eu vi no Palácio do Planalto também. Você vê que no Palácio do Planalto o som da conexão. Que pena, que pena. É muito, muito ruim. Mas vamos em frente. Tá aí, ó. Olha, só para você melhorar aí, Boulos, ministro, o problema é no som. Parece que a internet está boa. É esse microfone aí. Joga fora isso.
Vamos trocar, Josias. Vamos trocar. Boa. Obrigada, ministro Guilherme Boulos aqui conosco, falando um pouquinho sobre o que pode vir aí pela frente. É um pouco do que a gente já falou aqui, né, o Sakamoto. O Lula vai vetar, é importante vetar, mas o impacto é esse. Eu acho que o diferencial da fala do Boulos com relação a isso é que ele colocou que, olha, o Lula vai vetar. Depois, se os deputados e senadores quiserem derrubar o veto do Lula, vamos lembrar que é ano eleitoral. Aí o Boulos dá o recado. Por quê? Porque eu coloquei para ele, falou, olha, o número eles têm para vetar. Sim, mas aí o que ele está considerando nesse sentido? Que uma coisa são deputados e senadores votarem a favor de um projeto. Outra coisa são deputados e senadores votarem contra o presidente. Porque derrubar o veto, ele é mais do que votar de novo a favor de determinada pauta. É você votar contra o Lula. É você deixar claro para o Lula, falar, tô votando contra você, tô derrubando a sua decisão. E aí o Boulos falou, é ano eleitoral, os deputados e senadores precisam do presidente e do governo. Né? E aí ele coloca um hashtag Fica a Dica aí para o parlamento. É isso. Eu queria até perguntar para ele a respeito da história do INSS, né? Do peso de tudo isso. Fala, Josias, o que você ia falar? Não, é uma pena a gente não ter podido tratar desse assunto, né, que é o assunto do dia, e de fato espera-se que aquela entrevista, espero que evolua para uma entrevista, até aqui está um pronunciamento do Lula, né, que desse contato do Lula com jornalistas a gente obtenha uma posição oficial do governo sobre o desdobramento desse escândalo, o aprofundamento do escândalo do INSS, que é gravíssimo. fundamental, né?